Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esta quarta e quinta-feira de futebol? Jogos emocionantes em certos pontos, jogos polêmicos, né, em outros pontos, e jogos que, né, já tem ali um certo encaminhamento na classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Meus amigos, tivemos 4 joguinhos, né, nessas quartas de final de Copa do Brasil, que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, que vai ser um pouco mais curto, obviamente, mas eu quero me estender o máximo possível para conversar sobre alguns jogos com vocês. Mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, né? Deixar sua opinião também sobre esses 4 jogos. E além de tudo, também se inscrever aqui no nosso canal no YouTube ou seguir a gente lá no Instagram, na página Na Rede com Todaro. Meus amigos, seguinte, acabou agora há pouco, né? A partida entre Fortaleza e Fluminense. Essa partida começou às 8h30 da noite. Então eu vou trazer aqui o que de melhor aconteceu na Copa do Brasil. Infelizmente eu não vou poder estar fazendo esse vídeo na sexta, porque eu vou estar num processo de viagem, não sei como que vai ser a questão, né, de internet, de live, de como vai ser possível a gente estar conversando lá, né? Provavelmente as postagens vão acontecer também, mas ainda é incerto esse quesito para estar acontecendo. Mas meus amigos, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. O primeiro jogo, né, da Copa do Brasil, das quartas de final da Copa do Brasil, foi Atlético Goianiense e Corinthians, né? O Atlético Goianiense fez 2-0 no Corinthians nessa partida de ida lá em Goiânia, com amplo domínio do Dragão, né? O Atlético Goianiense jogou muito melhor do que o Corinthians, né? Fez 2 gols, Jorginho e um golaço do Léo Pereira. Foi amplamente favorito, jogou mais, foi mais para cima, teve mais chances, mais oportunidades, enquanto o Corinthians não sabia como criar, não sabia como sair desse emaranhado que foi o jogo do Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense jogou muito bem. É impressionante como que o gol, né? O time do Atlético Goianiense joga muito melhor as Copas do que o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro o time não tá bem, tá na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, mas nas Copas tá conseguindo fazer um jogo muito competente, né? Vai jogar agora contra o Nacional na Sul-Americana e precisa classificar, fazer 2-0 para empatar, né? E levar para os pênaltis. Mas vem jogando muito bem sim as Copas, Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Fez 2-0, sufocou o Corinthians só foi ter uma oportunidade lá para os 26 minutos do primeiro tempo, né? Já foi metade do primeiro tempo e o time não conseguia ir para o campo de ataque, conseguiu só nos 26 minutos e mesmo assim não levou tanto perigo, né? Vou lembrar de uma grande defesa do Ronaldo, uma boa defesa do Ronaldo do Atlético Goianiense e não temos no jogo, o que é muito preocupante. É aquele problema que eu já venho falando para vocês há tempos, né? O Corinthians não tem um meia de criação, não consegue ter criação no jogo, né? Bolas para a área, tentativa, né, de criar jogadas pelas laterais do campo, com o Fagner, com o Fábio Santos, com o Piton, mas jogadas pelo meio mesmo o time não tem, né? Seria cargo do Renato Augusto, mas como está lesionado, não. E mesmo quando ele estava em campo, o time encontrava dificuldades quando a marcação individual no Renato era bem feita, né? Mas é isso, gente. O Corinthians não tem meia de criação, é difícil. O time vinha tendo mais sorte do que juízo, né? Venceu jogos aí com gols contra, quando não foi melhor. Classificou contra o Boca Juniors quando o adversário teve mais chance para matar o jogo do que o próprio Corinthians, né? O Corinthians pouco jogou contra o Boca. Mas esse é o Corinthians aí que a gente tem nesse segundo turno encaminhado aí para esse segundo semestre de 2022. O Corinthians que vem sofrendo bastante para criar suas jogadas. Também na quarta-feira, tivemos o Flamengo recebendo a equipe do Atlético Paranaense. E eu queria destacar 3 nomes. O goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o Gabriel Barbosa e o Pedro. 2 daqui foram os melhores em campo, né? O Pedro e o Bento, para mim, foram os melhores de cada time, né? O Bento jogou muito bem. Foi o jogador que mais jogou, né? Pro Furacão. Fez grandes defesas, jogou muito bem. Se não fosse o Bento, provavelmente o jogo teria sido uma avalanche de gols para a equipe do Flamengo. O Pedro, na minha opinião, foi o cara que mais levou perigo, né? A bola sobra para ele, você fica ansioso por alguma jogada, por sair o gol. Infelizmente não saiu, mas aí vemos o Gabriel, né? O Gabriel Barbosa está passando por uma fase muito complicada. A gente está entrando no período, agora a partir de julho, é um período pré-copa, né? Até novembro são jogadores, é hora dos jogadores brilharem, é hora dos jogadores mostrarem o porquê deveriam ser convocados. Mas a gente for pegar a fatia do ano até aqui, de janeiro a julho, o Gabriel não jogou, né? O Gabriel jogou muito mal.
a gente tem um dado curioso que ele nem é um dos artilheiros do campeonato brasileiro. E a esperança de gol do Flamengo passa muito pelos pés dele, né? E, infelizmente ele não vem fazendo isso, não vem sendo esse jogador decisivo que antes era para o Flamengo. E hoje as oportunidades que o Flamengo cria para ele desperdiça. Né? A gente já vinha notando que o Gabriel precisava criar 10 oportunidades para ele guardar uma, e isso vem se comprovando cada vez mais. Não é um jogador, na minha opinião, para você confiar nesse período para a Copa do Mundo. Né? Eu acho que existem outros centroavantes, outros jogadores que tem mais esse faro de gol nesse momento, mais apurado do que o Gabriel Barbosa da equipe do Flamengo. É um grande centroavante, é um ponto fora da curva no futebol brasileiro, mas está passando por uma fase muito ruim, não está conseguindo converter as chances em gol, e fica a característica do chilique, né? O Gabriel vem dando cada vez mais chilique dentro de campo, cada vez mais perdendo a cabeça dentro de campo, e isso só piora, só é ruim para o próprio jogador, né? Que não consegue desempenhar um bom futebol, não consegue ser aquele jogador que era em 2019, como foi em 2020, também muito decisivo para a equipe do Flamengo. Então 2022 para o Gabriel é para se esquecer, é um jogador que sumiu. Né? A gente não vê mais o futebol dele em campo, só vê os chiliques mesmo e as perdas de controle que ele dá durante as partidas. O São Paulo recebeu a equipe do América Mineiro e venceu por 1-0, né? Gol do Luciano. O América também desperdiçou muitas oportunidades. Eu acho que as oportunidades desperdiçadas pelo América foram até mais claras do que as desperdiçadas pelo São Paulo. Né? O São Paulo teve então mais sorte do que juízo também nesse jogo. Mas São jogou bem, né? Jogou o primeiro tempo muito bem, o segundo tempo deu uma queda, mas eu acho que o São Paulo consegue sim a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, pelo que o América vem desempenhando. Né? Em casa não é uma equipe muito qualificada, não é uma equipe muito forte, vinha fazendo resultados mais interessantes fora do que dentro, e né, não conseguiu nem sequer empatar num pênalti cobrado pelo Iago Maidana, que cobrou de uma maneira muito ridícula. Né? Foi ridículo o pênalti que ele cobrou. É a característica dele, ele cobra pênaltis assim, mas você recuar a bola pro goleiro praticamente dentro do gol, no meio do gol, é sacanagem, né? Mas o América desperdiçou outras oportunidades, principalmente no primeiro tempo, né? Enfim, eu acho que o São Paulo encaminhou muito bem a sua classificação. É fazer um jogo seguro, né, em Minas Gerais, que consegue a classificação para as quartas, para a semifinal do campeonato da Copa do Brasil. O Fortaleza também recebeu a equipe do Fluminense na quinta-feira e perdeu por 1-0 gol do Nonato do Fluminense. Um belo gol, um golaço, eu acho. Vamos caracterizar assim, né? Foram poucos passes e passes bonitos ali, uma jogada muito envolvente do Fluminense, que conseguiu fazer o seu golzinho, que dá uma vantagem muito boa pro Flusão, que decide a segundo jogo em casa, né? O Fluminense decide no Maracanã, o que é meio caminho andado, na minha opinião, porque você decidir a seu favor com uma vantagem de 1-0 é muito importante, né? Então, esse panorama das quartas de final que eu dou pra vocês, cara, Atlético Goianiense muito bem, vai jogar o segundo jogo na Arena do Corinthians, é um jogo perigoso, tem que ter muito controle mental para estar fazendo um jogo decente e conseguir classificar. O Corinthians tem tudo para virar esse placar, mas vai depender muito de outras questões. Vai depender de se consegue recuperar o Renato Augusto a tempo, se consegue... como vai ser as quartas de final da Copa Libertadores também, como que isso vai abalar a equipe psicologicamente para uma possível decisão com essa desvantagem num jogo de Copa do Brasil, né? Então, assim, o Corinthians ele tem várias questões que envoltam ele para esse segundo jogo, mas eu acho que o Corinthians é sim favorito mesmo com um placar adverso para estar classificando. Vai passar por um momento muito crítico, né? É um time que não cria jogadas, é um time que não consegue converter muitas chances de gol, não consegue criar muitas chances, né? Às vezes cria uma e marca. Não é uma equipe que goleia muito, né? Goleou o Santos e acho que só no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro como um todo. O Flamengo vai jogar agora na Arena da Baixada com um placar muito perigoso. Pode vencer, obviamente, é uma equipe mais qualificada do que o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense tem um Felipão, né? E o cara conhece muito bem de Copa do Brasil, de mata-mata, então ele vai montar uma estratégia, provavelmente, para esse segundo jogo de volta na Arena da Baixada. Mas eu acho que esse jogo, cara, tá em aberto. Obviamente, qualquer equipe que vencer vai classificar, mas acho que mesmo esse jogo tá com mais cara de empate pro segundo jogo do que provavelmente uma das equipes vencer. Né? Eu acho que o Flamengo e o Atlético são equipes que se assemelham muito, questão de tática, de técnica não, mas tática e como se portam dentro de campo. O São Paulo vai a Minas Gerais decidir um placar mínimo, é perigoso, 1-0,
né? Não tem nada definido, na minha opinião. Acho que o América pode muito bem fazer 2 gols, pode muito bem fazer um gol e levar para os pênaltis, mas eu acho que o São Paulo, pela casca que vem adquirindo na Copa do Brasil, pode chegar para essa segunda partida muito melhor do que o América. E o Fortaleza, cara, criou mais oportunidades, chegou até a empatar, mas o gol foi anulado pelo VAR, né? Muito bem anulado, diga-se passagem, estava impedido sim. E o Fluminense, cara, na atualidade, joga o futebol mais envolvente do Brasil. Né? O Fernando Diniz está conseguindo desenvolver no Fluminense um futebol muito vistoso. É inegável que é um dos times que dá mais gosto de ver jogando, pelo sistema criativo, pelo sistema ofensivo, pelo sistema defensivo também. É uma equipe muito boa que não vejo passando tantos perrengues assim no Maracanã. Eu acho que o Fluminense, o Atlético Goianiense já tem uma certa folga pro segundo jogo. Essa folga, obviamente, tem que vir com atenção, com concentração, para não deixar escapar a classificação para as semifinais. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito sua presença até aqui. Se você ficou até aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou da minha opinião e também dos jogos, né, das quartas de final da Copa do Brasil, a Copa mais linda de todas. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!